Foi a aula que vocês tiveram na semana passada. Então eu vou mostrar aqui para vocês esses conjuntinhos de cachorro e cadela, para vocês verem a sequência, então, como é que é produzida então essa urina. Então os rins são órgãos que se localizam na região sublombar. Nos carnívoros, normalmente o rim direito é um pouco mais cranial, que o rim esquerdo. Eles são considerados órgãos retroperitoneais, ou seja, só essa porção mais ventral deles é que a gente vai ter o peritônio revestindo eles, tá? Na parte mais dorsal, então, a gente não vai ter peritônio revestindo os rins. Nos grandes animais, a gente vai ter também um rim para cada lado. Nos ruminantes, dependendo da reflexão do rumen, eles podem se direcionar os dois para o lado direito. Você sabe que o rumen se localiza mais do lado esquerdo, né? Tanto o rumen quanto o retículo, o omáse e o abomáse, então eles ficam mais voltados para o lado esquerdo, e com isso o rim esquerdo pode ser deslocado para a direita conforme a reflexão, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. O rim ele vai apresentar uma cápsula, que é essa estrutura aqui, é a cápsula renal. Então ela vai envolver o rim todo, ela é muito fácil de ser retirada, tá? A cápsula renal. Ele vai ser irrigado por uma artéria, que é a artéria renal, que vai vir dessa grande artéria que a gente tem em todo o corpo, que é a artéria aorta, né, que vai sair do ventrículo esquerdo, lá do coração. Vai chegar então essa grande artéria de um lado e do outro. Ele vai ser drenado então pela veia renal e vai sair também do rim essa estrutura aqui, ó, que é bem importante, que são os uretérios, tá? Então os uretérios vão conduzir a urina para esse reservatório aqui, que é a bexiga, tá? Então os órgãos urinários vai se compreender os rins, os uretérios, um de cada lado, a bexiga, que é o reservatório, e a saída então dessa urina vai ser pela uretra. Tá? Então, quem leva a urina do rim para a bexiga são os uretérios. E quem elimina essa urina é a uretra, tá? Não confundam isso aí. A uretra na fêmea, ela é bem curta. A uretra no macho vai acompanhar, então, todo o tamanho do pênis. E hoje vocês, então, vão concluir a aula de genital masculino. Vão ver lá as diferenças do pênis do garanhão, do touro, do carneiro. E aí com isso vocês vão ver que então que essa uretra peniana, que vai estar dentro do pênis, é bem longa então no macho. Na fêmea então ela é curta em função de que o espaço, né, que ela vai percorrer dentro da vagina dessa fêmea é bem curto, tá? Então, essa estrutura em forma então de balão, né? Ela vai apresentar uma mucosa, uma muscular e uma serosa, é a bexiga. Na bexiga vai ter um local aonde vai chegar esses uretérios, que é o que a gente chama de trígono vesical. Nesse trígono vesical a gente vai ter a chegada dos uretérios e a saída da uretra. Nos genitais femininos, quando a gente conversar a respeito disso, eu vou mostrar para vocês novamente, e aí são genitais bem grandes, assim, de vaca e de égua, e aí vocês vão conseguir ver bem direitinho esse espaço, né, essa região que é chamada de trígono vesical. Aqui no cão é mais difícil de vocês conseguirem visualizar. Então vai ter que ter um meato uretral interno, que é esse que vai estar bem próximo à saída da bexiga, e o meato uretral externo, que na fêmea vai estar na região do vestíbulo, e no macho então vai estar na extremidade da glande, né? Ou, dependendo do animal, na extremidade cranial então do pênis, já que o suíno não vai apresentar glande.
tá? Então, dessas pecinhas aqui, o importante vocês saberem é a cápsula renal, que é essa parte aqui que envolve externamente o rim, os rins, um do lado do outro, né? Dependendo do animal, fica um pouquinho mais cranial, mais caudal, a espécie. O que vai sair, então, do rim conduzindo essa urina são os ureteres, que vão chegar na bexiga e a eliminação, então, dessa urina vai ser, no momento que essa bexiga estiver repleta, através da uretra, tá? O rim, ele vai apresentar duas regiões para vocês, tá de bom tamanho, essas duas regiões. É o que a gente chama da região cortical, que é essa que fica por fora, essa aqui, a região cortical, essa, a região cortical, e essa aqui, mais interna, é a região medular. Tá? Então, o rim vai apresentar uma região cortical e uma região medular. Então, aqui vai ser filtrado o sangue, né? Quem tem problema renal fica dependendo da hemodiálise, né? Então, a hemodiálise é aquelas pessoas, né? Já tem animais também para fazer, em cães e gatos. Essa filtração, então, do sangue em função de que o rim tem algum problema grave e não consegue filtrar isso aí, tá? Então, essa aqui é a região cortical, essa, então, é a região medular. Então, a gente pode botar, a zona assinalada é cortical, medular, tá? Em muitos animais, a gente vai ter essa dilatação aqui dentro, que é o que a gente chama de pelve renal. Então, a pelve renal é essa dilatação que tem na região central, então, do rim, onde a urina vai ser formada e gotejada constantemente. Então, essa urina chega nesse local, vai ser conduzida através do ureter para o reservatório, então, que é a bexiga. Essa bexiga, então, no momento que ela estiver repleta, vai ser avisado o sistema nervoso central e aí, com isso, a gente vai eliminar essa urina, tá? Então, essa região aqui é a região da pelve renal, tá? Essa aqui é a região da pelve renal. Então, cortical, medular e pelve renal, tá? Essa região aqui, aonde entram e saem estruturas do rim, é o que a gente chama de hilo renal, hilo com H, tá? Então, hilo é sempre a região de um órgão onde algumas estruturas vão entrar e outras estruturas vão sair, tá? Então, nesse hilo renal, vai estar entrando nesse hilo renal a artéria renal, para levar sangue para esse órgão, e vai estar entrando o que mais? O plexo nervoso. E o que vai estar saindo desse hilo renal? O ureter, a veia renal, que está drenando esse local, e o linfático, que também vai estar saindo. Então, na realidade, no hilo renal entram duas estruturas, a artéria renal e o plexo nervoso, e saem três, a veia renal, o ureter e o linfático, tá? Os vasos linfáticos e o plexo nervoso, eles são muito finos, extremamente delicados, então nessas peças vocês não vão mais encontrar isso aí. Entenderam essa sequência? Rim, ureter, bexiga, uretra? Eu fiquei com uma dúvida seguinte, se fosse assinalar o hilo, onde é que seria? Porque pra mim ficou bem parecido com a pelve. Se eu for marcar o hilo, eu vou marcar no rim fechado, tá? No rim assim, ó. Ele vai estar fechado, ele não vai estar aberto. Então eu posso marcar aqui, a região assinalada é hilo renal, tá? Então vai ser no órgão fechado. No órgão aberto, aí sim eu posso marcar. Mas eu podia marcar das duas maneiras, porque isso aqui é a pelve renal. E essa extremidade aqui é que vai ser o hilo. Tá? Tá, o que está mais para fora seria o hilo. O hilo. E aqui seria a pelve. Tá? Vamos falar agora de cada uma das espécies aqui.
Então aqui a gente tem um rim de ovelha, de carneiro, tá? Nesse rim aqui de ovelha, de carneiro, a gente consegue visualizar todas essas estruturas que eu falei para vocês. Isso aqui externo é a cápsula renal. Aqui, abrindo ele internamente, isso aqui é a zona cortical. Essa aqui é a zona medular. E essa dilatação aqui é a pelve renal. Para a extremidade aqui, ó, voltada para esses vasos aqui, isso aqui seria o hilo renal. Tá? Então, esse aqui é um rim de carneiro. Então, o rim de carneiro, a gente consegue visualizar todas as estruturas direitinho. Cortical, medular, pelve, hilo. Entenderam bem o que é o hilo? Entram e saem estruturas importantes, tá? Tá, e a senhora, no caso, perguntaria de qual a diferença, tipo, qual é de animal, qual animal? Pode ser perguntado. Então, assim, ó, esse aqui, formatinho de feijão, normalmente eles são assim, onde tem a distinção bem bonitinha, carneiro ou ovelha, tá? Depois, a gente tem esse rim aqui, ó. Tem esse e tem esse, que são os rins dos equinos, tá? Esse aqui é um rim de cavalo. Esse com o formato bem fechado, assim, de coração. Esse aqui é o rim direito do cavalo, tá? Esse aqui é o rim direito do cavalo. Então, o cavalo também ele vai apresentar, o que é isso aqui? A cápsula. Esse aqui está fechado, então começaram a abrir, mas depois pararam. E essa região, então, seria a região do quê? Do hilo renal, tá? Do hilo renal. Essa estrutura aqui e essa estrutura aqui, ó. Vocês estão vendo que essa estrutura aqui eu vejo mais a luz, né? Eu consigo botar a pinça, por exemplo, lá dentro. Concordam? Esse aqui já está fechadinha a luz, ó. Tá? Isso aqui é a artéria renal. Isso aqui é o ureter. A veia renal sempre é uma estrutura que não tem, como a parede da veia, a quantidade de fibras e de musculatura que tem é bem menor do que a artéria, porque a artéria, a luz sempre fica aberta. A veia não, a veia colaba. Tá? Então essa aqui seria a veia renal. Tá? Então essa aqui é a região do hilo renal, vai estar entrando no hilo renal a artéria renal, junto com o plexo nervoso, que a gente não está vendo. Vai estar saindo desse hilo renal, o ureter, a veia renal e o linfático, que vocês também não estão vendo, tá? Então essa aqui é a região do hilo renal. Então esse rim em formato de coração é o rim direito do cavalo. Tem diferença esquerda? O esquerdo é esse aqui, ó. Ele já não tem um formato tão fechado de coração, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais alongado. Então esse aqui é o rim esquerdo do cavalo. Isso aqui que está envolvendo ele, a cápsula renal. Aqui, essa aqui seria a zona cortical. Essa aqui mais clara, a zona medular. E essa dilatação, a pelve renal. Tá? Então até agora a gente viu duas espécies e as duas espécies têm a pelve renal. Certo? Entendido? Aí nós vamos para esse rim aqui, ó. Que eu acho que é o rim que vocês mais conhecem, que tem no açougue. Já viram esse rim aqui no açougue? Nunca viram? Nunca comeram? Eu também não. Tá? Esse aqui é o rim do bovino. Tá? O rim do bovino, ele vai apresentar, ele é um rim considerado primitivo, porque ele ainda é dividido em lobos. Ó, tá? Ele não é um rim inteirinho, com a região, essa região cortical toda ela unida. Ó. Não é assim, que nem a ovelha, que nem o equino. Então, o bovino apresenta esse rim lobulado. Então, se botar na prova esse aqui e pedir a espécie, tem como vocês errarem?
Não. Então esse aqui é o que realmente vocês vão ver no açougue, esse aqui e o rim desse aqui também, que é o rim de porco, tá? Então o rim do bovino, os ruminantes eles são muito semelhantes entre si, mas em relação a essa parte renal, eles são bem diferentes um do outro, né? A ovelha tem o rim todo sem lobulação, e enquanto que o bovino tem, tá? Então, o bovino vai apresentar esses lobos, né? Ele vai ter uma cápsula envolvendo, e essa região aqui vai ser a região do hilo renal. Então, aqui vai ter essa estrutura fechadinha, que é o ureter. Essa estrutura que dá para ver a luz, artéria renal, e essa estrutura aqui que está cortadinha, que é a veia renal. Uretra não. Uretra é a saída da urina para o meio externo, vai da bexiga até a região ou da vagina ou na extremidade do pênis, tá? Não confundam uretra com ureter, certo? E aí a gente abrindo ele, ó, cada um desses lobos vai ter uma região cortical e uma região medular. Mas aí o que acontece? Não vai ter a dilatação. Como é que é o nome dessa dilatação que tem central aqui e aqui? A pelve renal. Então, o bovino não apresenta pelve renal. Cada um desses lobos vai drenar para uma região que a gente chama de cálice, que é o cálice menor. Cada um desses aqui. Esses cálices menores vão se juntar, vão formar um cálice maior. E esse cálice maior se junta um do lado do outro e vai formar o quê? O ureter. Não existe, não, o hilo, todos eles vão apresentar, são as estruturas que entram e saem. A dilatação central do rim é que tem essa espécie que não vai apresentar, que é o bovino, tá? Então, para comprovar isso para vocês, eu vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui são peças em acrílico que a professora Sueli fez. O que ela fez aqui? Ela pegou um rim de bovino, injetou acrílico de dentista corado em amarelo. Depois ela pegou e colocou esse rim para corroer no ácido. Então aí corroeu todo o tecido mole e só ficou então o negativo do órgão. Entendem o que é negativo? A parte interna da região, só dessa região da uretra, do ureter, tá? Então, isso aqui significa que é o quê? Cada um desses lobos aqui. Então, isso aqui são os cálices menores, tá? Aí eles vão se juntar nesse cálice maior. E vai sair, então, aqui o ureter. Então, existe uma dilatação central aqui, como a gente chama de pelve renal? Não. Não tem. Tá? Então, essa aqui comprova exatamente que o bovino, vai apresentar cálices menores, que são essas estruturas que vão estar dentro de cada um desses lobos, vão se juntar em cálices maiores, e desse cálice maior, então, vai sair o ureter. Então, no bovino, a gente não tem pelve renal. Entendido isso aí? Uhum. Tá? Depois eu mostro o resto, só para mostrar para vocês esse negativo aqui, que é importante para vocês entenderem. Então, é um rim primitivo em função de que ainda é dividido em lobos. Aí nós vamos ter uma espécie que vai ficar no meio da jogada, que é o suíno, tá? O suíno, externamente, parece que ele é dividido em lobos? Não, né? Não parece que ele é dividido em lobos, ele é inteiriço, ó. Mas internamente ele é dividido em lobos. Mas ele vai apresentar os cálices menores, mas eles já vão se dilatar e formar a pelve renal. Então, o suíno vai apresentar cálices menores, mas vai apresentar a dilatação, que é a pelve renal. Aqui vai continuar sendo a zona cortical, a zona medular.
tá? Então, para comprovar isso também, aqui está o negativo do rim do suíno. Ó, aqui o que a professora Sueli fez, ó? Ela injetou de vermelho a artéria renal, injetou de verde a parte, canulou aqui o ureter, né? E injetou acrílico verde, corroeu e aí ficou o negativo. Então, cada um desses pontos verdinhos são os cálices menores. Mas vocês estão vendo que ali, ó, eles estão se juntando e formando uma dilatação. Conseguem enxergar? Essa dilatação aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa dilatação. Então, isso aqui, vocês têm que convir comigo, que é diferente disso aqui, ó. Tá? Aqui a gente não tem a formação de uma pelve. Aqui a gente tem. Tá? Então, o rim do suíno ficou no meio da jogada da evolução. Não é nem primitivo quanto o bovino, mas nem tão evoluído quanto do carneiro. Tá? Mas a parte externa dele já não tem mais lobação, mas internamente sim. Então, o suíno vai apresentar cálices menores. Estão vendo que são as cabecinhas igual a isso aqui, ó. Tá? Mas que vão se reunir numa pelve renal. Esse aqui se reúne e formam cálices maiores. Esses cálices maiores se juntam e formam o ureter. Daqui, então, vai partir o ureter, dessa pelve aqui parte o ureter. Entendido, turma, bem a diferença? Tá? Então, aí depois, quando vocês estudarem, vocês gravem bem visualmente essa região, então, interna do rim de cada um deles, tá? Então, esse que fica no meio da jogada, que vocês estão vendo esses cálices aqui, ó, é o rim do suíno, isso. Esse aqui todo lobulado do bovino. Esse aqui, formatinho de feijão, que é o que vocês mais estão acostumados, por uma forma renal. Isso, ovelha, carneiro, tá? Então, esse tem pelve. Esse aqui, não. E esse aqui, tem. O rim, até esse rim aqui do suíno, ele tá meio achatado. Normalmente ele é um chinelão, assim, ó. Tá? Ele é bem grandalhão, ó. E aí aqui a gente consegue ver a dilatação, ó, a formação dessa pelve. Porque se eu corto aqui do ruminante, eu não consigo identificar direito. Por mais que eu tire essa gordura que fica aqui, a gente não consegue identificar direito. Aqui tem um cálice maior que vai se juntar a outro cálice maior e daqui já vai partir o ureter. Aqui no suíno, a gente já consegue ver uma dilatação, ó. Então aqui já é a pelve renal. No suíno não tem diferença do direito para o esquerdo? Não, são iguais. O único que tem diferença do direito para o esquerdo é o equino, tá? Que o direito tem esse formato bem fechado de coração e o outro já é um pouco mais alongado, ó. E aqui tem outros negativos, ó, só para provar para vocês. Aqui tem, de que bicho é esse aqui? Isso, é do bovino. Então isso aqui é muito delicado porque quebra, né? Isso aqui é acrílico, quebra. Então o que a professora Sueli fez aqui? Ela injetou, normalmente é o que se faz. Sempre tudo que é artéria a gente injeta de vermelho. E veia a gente injeta de azul. E as demais estruturas, aí tu escolhe a cor que tu quer. Então isso aqui, artéria renal, veia renal e esse aqui, o ureter. Então aqui mostrou bem, né, a mistura, né, como é que fica a região, mostrou aqui, misturou bem o azul com o vermelho, né, até chegar em capilar e vênula, para depois se reorganizar na veia e se desmanchar a artéria. Então essa região aqui é a região do hilo, onde vão entrar e sair estruturas, tá? Então vocês viram bem direitinho a formação dos lobos, ó, cada um deles. Foi a mesma coisa, injetou, depois botou para corroer e aí ficou negativo. Tá? Então lá em cima da mesa também vão ter outros. Aqui também tem o de suíno, que é esse aqui que está do lado.
Só que esse aqui não dá pra ver essa, porque aqui ficou mais tempo no ácido e corroeu toda essa parte, né? Corroeu mais. E era um animal menor. E aqui tem o de cavalo, ó. Vocês conseguem abrir aqui? Cheio de bolo. A forma do bolo, né? Ó, aqui o que ela fez? Ela corroeu e injetou só o ureter. Então essa dilatação aqui é a pelve renal. Tá? Então aqui só foi injetado o ureter e corroeu tudo, só ficou o negativo da pelve. Tá? Entende quando eu falo negativo? É a parte interna, então, do órgão. E aqui os outros, ó. Ó, aqui a gente consegue, vocês não viram bem a diferença do lado direito pro lado esquerdo? Ó. Esse aqui bem em formato de coração, vai dizer que não é. Esse aqui é o rim direito. E esse aqui é o rim esquerdo. Qual que é o direito? Esse é o direito. De coração. Tá. É, o coração. E esse aqui é o esquerdo. Então aqui de novo a mesma coisa. O que está de vermelho, artéria, azul, veia, amarelo, ureter. Tá? Então olha aqui, ó. Aqui, talvez até em função do manuseio, o que é essa coisa em amarelo ali? A pelve? A pelve, né? Ó, já tem ali a formação da pelve. Tá? Então, só para vocês observarem isso aí. Cada vez que a gente manuseia, é mais um pedacinho esquerdo. Tá? Entendido, turma? Alguma dúvida em relação às espécies? Vão errar na prova? Não, bem capaz. Pelo amor de Deus, nós temos que ter assim, ó, 95% de aprovação da agronomia. 95%. Tá? Então, não inventem de repetir aí. É que não sei se Se o cara gostar mais da matéria, também. Eu acho que essa parte da matéria aí, eu não sei, eu vejo os alunos com um pouquinho mais de interesse do que a parte óssea, assim. Eu acho que a parte óssea vocês não curtem muito. É, né? Então, eu acho que essa parte visceral aí, eu acho que vocês vão